Ruínas carregam consigo histórias, arte presente e a possibilidade de reflexão da realização do tempo sobre algo que já foi, que é e que virá a ser. A partir disso, o projeto Conexão Ruínas reflete sobre o abandono da história, unindo 3 linguagens artísticas: dança, fotografia e vídeo, em um diálogo entre o moderno, o corpo, e o arcaico, a arquitetura em ruínas. Venha comigo conhecer um pouco mais desse projeto. Revisitando Olhares é um desdobramento do projeto Conexão Ruínas. O projeto Conexão Ruínas foi uma ideia que eu tive em 2000, mais ou menos em 2017, quando eu revisitava cidades do Vale do Paraíba, com o meu mini curso Conexão entre Dança Contemporânea e Danças Brasileiras. Isso mesmo, mais uma vez a palavra conexão. A oficina Conexão entre Dança Contemporânea e Danças Brasileiras, eu ministrava na ocasião. A gente agora, nesse momento, a gente está parado por conta da pandemia, mas em breve a gente volta. Então eu ministrava e ainda ministro pela Poieses, que é uma organização da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, onde eu passei e revisitei várias cidades do Vale do Paraíba. Cidades essas que Monteiro Lobato chamou de cidades mortas. Cidades mortas pelas suas histórias, cidades mortas pelos seus causos, pelas suas lendas, pelos seus momentos, pelas suas pessoas. Cidades hoje que transformaram-se em ruínas, que têm ruínas de histórias, de causos, de lendas. Essas cidades, as quais eu revisitei com esse projeto Conexão entre Dança Contemporânea e Danças Brasileiras, no ano de 2017 até o ano passado, 2019, eu perpassava por essas cidades e via pessoas, conhecia pessoas, encontrava olhares, via gente, via casarões, patrimônios históricos. Eu conhecia histórias, causos, lendas. O mais interessante disso tudo é ver pessoas transitando na rua com a sua esperança, com as suas histórias, o que te movia. E no meio desse caos de movimento, nesse caos de história, nesse caos de causos, eu encontrava ali patrimônios históricos, casarões em ruínas, justamente daquelas cidades mortas que Monteiro Lobato falava em seu livro, que hoje não são mais cidades mortas, ao contrário, são cidades bem vivas, vivas ainda de histórias, de movimentos, de conexões, de causos, de lendas, de pessoas. E aquilo me ia me instigando, ia me movendo pela curiosidade. Eu ficava olhando para aqueles casarões, para aqueles patrimônios gigantes, aquelas casas gigantes, imensas. E aquilo eu ficava pensando, que história será que existiu nesse casarão? Que história foi contada? Que história foi interpretada realmente nesses casarões? Que causos e lendas foram contados? Que romances foram vivenciados nesses casarões? E essas perguntas e essa curiosidade é que me moveu a conectar a história, a vida dessas pessoas, as lendas, com a dança, com a arte. Então o projeto Conexão Ruínas, ele surge desse momento, onde eu ia transitando pelas cidades, dando a oficina que falava justamente da cultura popular, da cultura de um povo,
talvez cultura de longe, cultura de perto, junto com a dança contemporânea, junto com o entendimento desses corpos, de hoje, da contemporaneidade, desse caos que a gente vive hoje. Caos que, aliás, esse caos foi o responsável por essas histórias, esses casarões em ruínas. Exatamente. No meio desse caos que hoje, estando mais uma vez revisitando a ruína que deu início ao projeto piloto, hoje estando aqui nessa ruína de Taipas, essa ruína que está aqui atrás, que ainda resiste com o tempo, no meio desse caos dançante talvez, desses carros, dessas motos, desses veículos que passam muito rápido com seus barulhos, e aí por isso me move a falar mais alto, a gritar por um tempo que já foi, e um tempo que hoje ainda resiste, e um tempo que persiste. Então tudo isso me moveu, passando por essas cidades do Vale do Paraíba, vendo esses casarões, vendo esse patrimônio histórico, eu fiquei curiosa em saber que histórias que foram contadas e que foram vividas. E então, ao chegar em casa, eu resolvi escrever um projeto. Por que não unir dança com teatro e essas ruínas que estão presentes? Essas ruínas não só que estão presentes na arquitetura, mas no ser de cada um. Porque o ser humano, cada ser carrega uma ruína dentro de si. Foi aí que eu cheguei em casa e aí eu tive uma ideia. Por que não unir a fotografia, o vídeo, o teatro, essas ruínas? Então, a partir daí, a gente senta, a gente escreve o projeto. O Ederson Clayton, meu marido, que faz parte da produção, que fez toda a cenografia do espetáculo, a gente senta, escreve e a gente resolve contratar uma fotógrafa para fazer parte desse projeto, no qual ela tira as fotos para a gente dessas ruínas. Só que não foi possível realizar esse projeto nas ruínas das cidades do Vale do Paraíba. Então eu escolhi a minha cidade. Sim, a minha cidade de Pindamonhangaba, que também tem muitas ruínas e muitas histórias que já foram esquecidas, que são contadas até hoje, porque a gente também fala de histórias que não existem mais. E histórias que ainda resistem com o tempo. Pessoas que não existem mais e pessoas que ainda resistem com o tempo. Cultura que não existe mais e cultura que ainda resiste com o tempo e que está em ruínas. E que ruínas são essas? Bem, pegando o gancho das ruínas da minha cidade, daqui do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, eu fui atrás. Eu fui atrás dessas ruínas. Aonde estão essas ruínas da minha cidade? Porque tem muitas ruínas. E então eu escolho 8 ruínas, dentre todas e tantas ruínas que tem na minha cidade. Escolhi a ruína de Taipas, que é essa daqui, que foi a primeira do projeto piloto e que hoje, no Revisitando Olhares, hoje eu volto para cá novamente para revisitar essa ruína que foi o ponto de partida de tudo. E cada ruína tem uma história muito importante para ser contada, de pessoas, de causos, e a gente escolheu 8 ruínas, que foi a ruína de Taipas, foi a cerâmica, a estação, foi o parque da cidade, a Igreja Santana, a Fazenda Curuputuba, a Fazenda Amarela e, por fim, a Fazenda Água Preta, que muito, não sei se eu posso falar coincidência, mas foi a cidade da família da minha avó, a Maria José de Alvarenga. Maria José de Alvarenga foi uma grande escritora pindense, mas que infelizmente teve todos os seus bens roubados no período, olha que ironia do destino, no período da gripe espanhola, lá no começo do século XX. E com isso ela perdeu tudo. Ou seja, a família da minha avó, uma grande artista, e que teve como filhos muitos artistas plásticos, xilogravura, escritores, costureiras, bordadeiras. Essa família, a família Alvarenga, também esteve em ruínas. Então, aonde que está essa ruína de verdade? É a ruína material do patrimônio histórico, dos casarões? Ou é a ruína que está aqui, ó? Cada um aqui, ó, de dentro de nós,
que cada um de nós carregamos uma história. E quando a gente se junta com todos nós, com muita gente, com esse coletivo, com a comunidade, se torna uma nova história. Então eu resolvi contar uma nova história. A história ou as histórias dessas ruínas. Mas não de uma maneira linear, certinha. Por quê? Se eu usei como fonte de pesquisa as ruínas e como fonte de criação coreográfica, de movimentação, as imagens com a técnica da macrofotografia com a lente invertida, onde eu criei toda a movimentação dançante do meu espetáculo, visualizando essas imagens macro, e aí eu tentava passar para o meu corpo, ou seja, o macro dessa ruína, que nós também temos o macro, foi aí aonde eu resolvi criar um espetáculo abstrato, no qual se chama também Conexão Ruínas, aonde eu mesclo e conecto dança, teatro, poesia, histórias e fotografia. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse processo de criação, como é que eu desenvolvi a criação da movimentação coreográfica do espetáculo. Então hoje é um pedacinho e hoje é um começo, hoje na verdade é um recomeço dessa volta. Revisitando Olhares é isso, é o fato de eu estar revisitando cada ruína do projeto Conexão Ruínas. Infelizmente, muitas ruínas estão agora literalmente em ruínas, como a estação que está sendo destruída, entre outras que já não existem mais. E infelizmente, deu tempo. A gente passou, a gente pesquisou nas ruínas, deu tempo de visitar todas, mas algumas já estão sendo esquecidas, estão indo literalmente para o chão. Ainda bem que a gente conseguiu fazer um projeto que a gente pudesse conectar essas ruínas que hoje agora não estão nem mais em ruínas. Mas é isso. Então o projeto agora, Revisitando Olhares, é uma proposta de desdobramento desse projeto tão lindo que nos foi agraciado pelo PROAC Municípios 2018, que agora a gente vai revisitar. Infelizmente algumas já estão no chão e não vai dar. Então hoje a gente começa com a ruína de Taipas, que tem muita história para contar. Por exemplo, essa figueira que está aqui, aonde diz a lenda, a história, que Dom Pedro, passando por aqui para dar o seu grito da independência, ele repousou sobre essa figueira. E ainda tem uma outra história, que o cara que morava ali naquela casinha, ele ficava com a espingarda para não deixar ninguém cortar essa figueira, e diz a lenda que ele ainda vive aqui. Tem muita gente que viu ele ainda à noite, principalmente em noites de lua cheia. E para quem não sabe, Pindamonhangaba é a única cidade do Brasil que foi capaz de mudar o curso da eletricidade, porque a eletricidade vem por um lado da rua, e aí quando chega aqui na Figueira de Taipas, para ela não ter sido cortada, já que esse cara que ficou com a espingarda, ele foi bem esperto, ele conseguiu desviar o curso da eletricidade. Então a eletricidade, ela vem por um lado da rua, ela pula, não passa pela figueira e continua do outro lado. Então é muito legal, porque cada ruína na nossa cidade tem uma história para contar. É isso. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu estudo de pesquisa de movimento do projeto Conexão Ruínas. A primeira imagem, como vocês podem ver na tela, é essa. Então, como que seria eu, Mônica, porque é individual de cada um. Lembra que a dança contemporânea é uma dança de pesquisa de movimento, é uma dança autoral. Então ela respeita a corporeidade de cada um. Então cada um de nós temos um olhar, por isso que o projeto chama Revisitando Olhares. Cada um vai ter o seu olhar sobre o espetáculo e sobre a foto. E eu convido você, exatamente você também, a criar junto comigo uma movimentação para cada imagem que eu colocar na tela, beleza? Então vamos lá. Essa imagem, eu, Mônica, eu representaria ela em dança, em movimento assim. E aí, eu também posso dar uma trilha sonora para essa imagem, como eu fiz no espetáculo. Então, eu olho para a imagem, tento representar no meu corpo, eu me conecto com esse movimento, com essa imagem, conecto com o sensorial dela, e daí eu conecto a mente, isso vai muito mais além, eu conecto com o ritmo desse movimento
e crio uma trilha sonora própria para esse movimento. Criei um. Agora vamos para a próxima imagem. A próxima imagem é essa daí. Como seria então se movimentar nessa imagem? E como seria ela reverberar no seu corpo e ainda você criar uma trilha sonora para ela? Vamos lá? Então reverbera no meu corpo a imagem que eu estou vendo. Para mim ela representa esse movimento, ou pode ser gesto. E aí eu sinto esse movimento no corpo e crio uma trilha sonora. Beleza, foi a segunda imagem. Agora a gente vai para a terceira imagem, que é essa. Vamos lá? Agora a gente vai para a terceira imagem, que é essa. Vamos lá? Bori bom bom bim, hum bori bom bom bim, hum bori bom bim bom bori mini hum bom bim, hum bori bom bom bim, hum bori bom bim bim, hum bori bom bim bim, hum bim 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 bom 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 bah. É isso. É como você olha. É uma dança abstrata, porque as próprias imagens, elas são abstratas. Então é a maneira como você vê, é a maneira como você olha. Por isso que esse início do novo projeto Conexão Ruínas chama-se Revisitando Olhares. O próprio espetáculo, ele é abstrato. Ele não foi feito para ser compreendido ou entendido. Ele foi feito somente para ser sentido. Exatamente como pegar uma imagem macro, que é abstrata, e eu não entender essa imagem, só sentir e passar esse sentimento para o corpo. E daí eu crio a minha dança autoral. Isso é dança contemporânea. Vamos juntar tudo? Vai lá! É isso, gente. Eu agradeço a minha equipe técnica. Isso mesmo. Gostaria de agradecer a minha equipe técnica linda que participou comigo deste lindo projeto. O Ederson Cleito, responsável por todo o cenário do projeto. A figurinista Tainara Dutra, que foi responsável pelo desenho do figurino, que foi o figurino baseado na Arte Nouveau, na Belle Époque, que é onde as histórias se passavam, nas ruínas que eu encontrei na cidade de Pindamonhangaba. Isso. E que tempo é esse? Que tempo que fica? O tempo de hoje é o mesmo tempo de ontem, o tempo de ontem é o mesmo tempo de ontem, o tempo seu é o mesmo tempo meu. A dança contemporânea, que tempo que ela tem? O teatro, que tempo é esse? As ruínas, que tempo são essas ruínas? Que tempo que elas existiram? As suas ruínas, que tempo? Então eu jogo para você. Que tempo é esse? O tempo é real? O meu tempo é o mesmo tempo que o seu? Então eu gostaria de agradecer muito por esse projeto, a todos os envolvidos. E a criação coreográfica e direção desse projeto é minha, Mônica Alvarenga. Se vocês puderem seguir a gente no Instagram, @Conexão Ruínas. E também no nosso canal no YouTube, Conexão Ruínas. Lá se encontra apresentações do espetáculo, principalmente no Ceará, porque esse espetáculo agora está rodando o Brasil e agora vai rodar o mundo, porque ele foi selecionado para o Festival de Teatro lá do Equador. Então esse espetáculo, Conexão Ruínas, vai ser passado também no Equador. Então curte lá, segue a gente, que lá tem o nosso teaser, o documentário que foi feito também tá lá.
Então segue a gente nas redes sociais para você ficar um pouquinho mais ligado sobre esse lindo projeto que é um filho para nós. Beijo para vocês e vamos conectar. Tchubarabaraba, tchubara, tchubarabaraba, tchubara,